Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você que nós estamos estudando o segundo trimestre de 2020. Nesse trimestre, nós estamos estudando a Igreja Eleita. A lição dessa semana é a lição de número 3, Eleição e Predestinação. Dentro deste tema, dentro deste assunto, eleição e predestinação, nós vamos estudar vida santa e irrepreensível. O que é uma vida santa e o que é uma vida irrepreensível diante de Deus. Vamos estudar eleição e predestinação. Também nós vamos dar uma passagem panorâmica, uma vista panorâmica sobre a doutrina da salvação, soteriologia, e vamos ver a predestinação incondicional e a predestinação condicional. Lembrando que também vamos ver sobre como nos tornamos filhos de Deus. E aí nós vamos ver a condição para tornarmos filhos de Deus. Será que todos são filhos de Deus? Ou existem os filhos de Deus e as criaturas de Deus? Vamos ver tudo isso dentro desta lição. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. Quero dizer para você que lá no site você tem todos os vídeos. Você tem também uma introdução por escrito de cada assunto em cada lição. Também lá no site você vai encontrar aquelas canções que são indicadas para serem cantadas durante a escola bíblica dominical. Também esses slides que você vê ao fundo, você pode também ter eles gratuitamente no seu equipamento, no seu tablet, no seu telefone, no seu computador. Baixe grátis, é para você estudar junto comigo a palavra de Deus. Então vamos para a nossa lição. Também quero deixar para você, lembrando a você que para fazer essas pesquisas e trazer para você esse estudo bíblico da palavra de Deus, nós pesquisamos este livro. Como eu disse no início, sempre vamos usar esse livro, que ele é muito bom. A Escolha é o livro escrito pelo pastor Reginaldo de Melo. Também nós pesquisamos esse livro do Ibadep, muito bom, né? Anjos, Homens, Pecado e Salvação, que nos traz também um bom ensino sobre soteriologia quando estudamos salvação. Seja bem-vindo, vamos para o nosso estudo da palavra de Deus. Lembrando que sempre temos, claro, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, né? O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática da nossa lição, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Aí nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 12. O primeiro tópico da nossa lição: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 4,
Paulo diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, ou seja, ele já tinha um plano em mente antes da criação do mundo para com todos os homens. Efésios capítulo 1 e o versículo 4, como também nos elegeu nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Em Cristo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu antes de o mundo existir. Nós não tínhamos nascido, nós não tínhamos justiça para oferecer, nós não existíamos, não éramos santos, não éramos irrepreensíveis, não podíamos oferecer nada para sermos justificados. Por isso, ele nos escolheu para vivermos uma vida separada para ele. Deus nos fez para que nós o adoramos. E ele fez isso em Cristo. Ele nos elegeu para uma vida correta, sem que houvesse nada em nós a ser repreendido. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 15, diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Então a graça veio por meio de Jesus Cristo. O favor imerecível de Deus veio para o homem através de Jesus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes em vossa ignorância nós fazíamos, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então vejam, Deus nos escolheu, mesmo pecadores, para nos tornar justos por meio de Cristo. Nós éramos pecadores, o Senhor nos escolheu para sermos justos por meio de Jesus Cristo. Deus, ele vê o seu filho, ele vê o homem como filho através de Jesus. É por isso que o homem precisa de Jesus na sua vida, para que Deus o veja como seu filho. Toda bênção espiritual, ela vem de Cristo e o seu mérito salvífico na cruz do Calvário. Efésios 1 e 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A escolha, então, está ligada à predestinação. Deus faz esta escolha por seu amor. Ele nos adota como filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o seu prazer, de acordo com a sua vontade. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui vem a condição: aos que creem no seu nome. O homem torna-se filho de Deus quando ele crê em Jesus como Salvador e Senhor, como Salvador da sua alma e Senhor da sua vida. Eleição e predestinação são coisas separadas. Essas duas expressões, elas se juntam no grego e traduz-se em uma só frase: Deus nos escolheu, predestinando-nos para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Tito 2,14 está escrito: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si. Olha aí,
e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Os aspectos da salvação, ele nos esclarece com mais profundidade o caminho traçado por Deus, desde a graça até a glorificação dos predestinados para morar no céu. Então nós vamos ver agora alguns aspectos da salvação dentro do estudo de soteriologia, ou seja, dentro do estudo da doutrina da salvação. Começamos então pela graça, que é o poder dinâmico de Deus, seu favor imperecível e também imerecível, né? Que produz no homem o desejo de fazer a sua vontade. 1 Coríntios 1:4 diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Veja que a graça nos foi dada através de Jesus. O favor imerecível de Deus. Nós não merecíamos esta graça, não merecíamos salvação, não merecíamos ir para o céu, não merecíamos o perdão, mas Jesus Cristo, ele fez que isso se tornasse realidade na nossa vida, quando na cruz do Calvário ele se entregou por nós. A predestinação é o decreto de Deus relacionado aos homens decaídos. Aqui se inclui a eleição soberana de Deus, para uns de uns, e a justa reprovação dos demais. Aqui nós vamos ver eleição e reprovação. A eleição é o ato eterno de Deus, pelo qual, em seu amor e a sua grande misericórdia para conosco, sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe uns para a sua graça e salvação eterna. Então isso é eleição. Reprovação é o decreto eterno de Deus, pelo qual ele determinou deixar de aplicar a um certo número de homens a sua graça, e tais são punidos por seu pecado, para a manifestação da sua justiça. Então, automaticamente, quando o homem não escolhe, ou seja, não aceita, quando ele decide voluntariamente não ter Jesus na sua vida, ele é reprovado por Deus. Deus o escolhe, mas ele não aceita. Automaticamente, ele é reprovado por Deus, e então aí se manifesta a justiça de Deus, e eles são punidos por não aceitarem o caminho da graça, que é Jesus Cristo. Então, eleição é o ato eterno de Deus pelo seu grande amor e pela sua grande misericórdia. Eterno quer dizer, antes da fundação do mundo, Deus já tinha em mente o homem para a salvação. Não foi uma escolha individual, mas uma escolha coletiva, a igreja de Jesus Cristo. E todos aqueles que quiserem fazer parte desta igreja precisa receber Jesus como Salvador da sua alma, como Senhor da sua vida, e segui-lo. Vocação é o ato de graça pelo qual Deus convida os homens, através da sua palavra, a aceitarem pela fé a salvação que é providenciada por Cristo. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo convida a todos os homens para receber a salvação. Receber a salvação ou não receber a salvação fica então no livre-arbítrio, na vontade do homem. União é a ligação
íntima e espiritual entre Cristo e o seu povo. Jesus é a fonte de vida, Jesus é o poder, Jesus é salvação. João 7, 37 e 38, e no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Regeneração é o ato pelo qual o homem passa pelo novo nascimento, já estudamos isso. É quando Deus comunica a alma do homem e desenvolve nele uma mudança de coração. Efésios 4, 20 a 24 diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Conversão é a demonstração visível e prática da salvação na vida do pecador regenerado. Os dois aspectos da salvação é o arrependimento e a fé. O que é o arrependimento? É o aspecto negativo da conversão, é o abandono do pecado, é a mudança voluntária consciente do pecador que é efetuada pelo Espírito Santo. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Na sequência, no versículo 10, Paulo continua dizendo que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo, ou seja, a tristeza que vem do mundo, opera a morte. Fé é o aspecto positivo da salvação. É quando o pecador arrependido volta-se em direção a Deus. Romanos 10 e 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, ou seja, ninguém adquire fé ouvindo outras coisas, ouvindo um discurso político, ouvindo qualquer um outro discurso. Ninguém adquire fé lendo qualquer uma outra coisa a não ser a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Justificação é o ato de Deus baseado na justiça de Cristo. E estão incluídos, ou seja, está incluído na justificação o perdão, a adoção, a substituição vicária e a imputação. Vamos ver o que são isso. Adoção é o ato judicial de Deus, é o resultado prático da regeneração. Adoção não é transformação interior. Deus não adota pecadores não regenerados. Na adoção, Deus coloca o pecador regenerado na posição de filho, filho dele, filho adulto. O perdão é o aspecto negativo da justificação. Adão pecou e Cristo corrigiu os erros de Adão. Na morte, Cristo aniquilou o pecado e na ressurreição, Jesus Cristo trouxe justiça. O perdão é operado mediante a substituição. A justiça é concedida por meio da imputação. O perdão é dado na cruz. A justiça é imputada no tribunal de Deus. Agora, o que é imputação? Imputação é o ato de Deus pelo qual ele debita meritoriamente
o pecado na conta da humanidade, ou seja, o pecado de Adão na conta da humanidade. Judicialmente, Deus imputa na conta de Cristo o pecado da humanidade. Gratuitamente, isso é debitado, isso é imputado na conta da humanidade a justiça de Cristo. Então, substituição. O que é substituição? Porque a imputação veio por meio da substituição. É o ato judicial de Deus pelo qual ele pune os pecadores, provendo um substituto. Ora, para substituir o pecador, não poderia ser o pecador. No Antigo Testamento, essa substituição ela foi simbólica. Os israelitas levavam um cordeiro até o sacerdote, e o sacerdote apresentava o sangue deste cordeiro para que o pecado dos israelitas fosse encoberto apenas. Somente Jesus Cristo, ele tira o pecado do mundo. Foi o testemunho que João deu no capítulo 1, versículo 29 do seu evangelho. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a substituição no Antigo Testamento feita pelo Cordeiro que era levado ao sacerdote, apenas cobria o sangue, cobria o pecado do povo israelita. Era um ato simbólico, simbolizava então Jesus Cristo, era um tipo de Cristo. Veja aí, então era necessário que existisse um homem perfeito, perfeito na sua encarnação, perfeito na sua identificação e perfeito na sua santidade. Então Jesus se ofereceu para vir então e morrer pelo pecado da humanidade. Jesus é 100% Deus e foi 100% homem. João 1,14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui nós vemos a perfeita encarnação de Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala da sua perfeita identidade, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. E 1 de Pedro 1, 15 e 16 fala da perfeita santidade de Cristo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque ele é santo. Santificação é a operação contínua do Espírito Santo que liberta o pecador justificado do seu pecado. Perseverança é a continuidade da santificação. É a continuidade da operação da santificação na vida do pecador, que inicia onde? No coração e prossegue até a obra completa do pecador que se decidiu, que tomou uma decisão de servir a Cristo e agora é santificado. A santificação ela prossegue por toda a vida. É uma vida de santidade. Segurança é a garantia eterna e imutável da salvação. Representa então o lado divino. É como que Deus nos desse uma garantia. Então, segurança é a garantia eterna, é a garantia de Deus que não muda para a nossa salvação.
Redenção é o ato de graça de Deus que liberta o pecador da escravidão, da lei do pecado e da morte, mediante o pagamento de um resgate. Nós estávamos algemados pelo pecado, estávamos escravizados pelo pecado, e Jesus então pagou. Segundo a primeira carta de Paulo, capítulo 6, e o versículo 20, não sei se é a primeira ou segunda, mas o capítulo é o 6 e o versículo é o 20, Paulo escreve que nós fomos comprados por um bom preço. Então, Jesus pagou o resgate. Nós estávamos algemados, estávamos presos, mas Jesus pagou o nosso resgate, tirou-nos da mão do inimigo de Deus, de Satanás, e colocou-nos nós em uma posição celestial. Reconciliação é a operação graciosa de Deus pela qual ele reconcilia. Então aqui ele paga o resgate e reconcilia o pecador consigo mesmo por meio da morte de Jesus. Renovação é a operação graciosa de Deus que inclui o processo de forças espirituais que implica o novo nascimento. Glorificação é a operação divina pela qual o crente regenerado ressuscitará corporalmente no dia do Senhor. O segundo tópico da nossa lição fala-nos sobre predestinação para filhos de adoção. Predestinar significa determinar antes. Na doutrina da predestinação, vamos aprender se Deus predestinou a salvação de uns e outros não. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo disse: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, não que alguns, mas que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem, mas para ser salvo é necessário conhecer a verdade. É a condição. O homem conhece a verdade, acredita em Deus quando ouve a palavra de Deus, e agora ele toma uma decisão, porque ele tem o livre-arbítrio, ele pode escolher, ele toma uma decisão de servir a Deus, de ser salvo. Nesta doutrina, há duas correntes de ensino. A predestinação incondicional, que é defendida por Calvino, e a predestinação condicional, defendida por Armínio. Quem era Calvino? João Calvino. Estudou teologia e direito com uma sólida formação católica, converteu-se ao luteranismo, aderindo às ideias dos reformadores Martinho Lutero e Zwingli, isso entre 1484 a 1531. Depois de alguns anos, Calvino afastou-se das ideias defendidas por Lutero. Calvino foi um teólogo reformador, ele formulou sua própria doutrina baseado na soteriologia, que refere-se ao estudo da salvação. João Calvino ensinava que a predestinação é incondicional, absoluta. Seu ponto de vista declarava que Deus, desde a eternidade, predestinou alguns para serem salvos e outros para a perdição eterna. Armínio, Jacó Armínio, era um teólogo holandês que viveu entre 1560 a 1609. Os dois pontos de vista são baseados em 5 pontos defendidos, cinco pontos defendidos por Calvino e 5 pontos que é defendido por Armínio. Vamos falar aqui. Existem mais, mas esses são os mais ensinados, os mais falados. Armínio sustentava que o homem é dotado de vontade, livre-arbítrio,
e que mesmo vivendo a graça por meio da fé, esse homem não está livre da escravidão a Satanás. Calvino argumentava a depravação total do homem. O que é isso? Segundo o pensamento de Calvino, o homem não regenerado é escravo do pecado e incapaz de exercer a sua vontade. Ou seja, para Calvino, o homem não tem livre-arbítrio, ele não pode fazer uma decisão. Mas a Bíblia diz em João 3,19, Jesus disse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja que Armínio defende o livre-arbítrio, Calvino defende que o homem é depravado e não pode ele tomar uma decisão por si próprio, porque segundo ele, Deus já predestinou alguns para serem salvos e outros para a perdição eterna. Armínio ensinava a eleição condicional, que é a eleição condicional baseada no pré-conhecimento de Deus em relação àquilo que ele deve crer. Esse é o ato de fé por parte do homem, segundo Armínio. É a condição por ele ser eleito para a vida eterna, pois Deus previu que ele, ou seja, que o homem exerceria livremente a sua vontade. Ele pode fazer, pode decidir. Até quando Jesus convida o homem, ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, quem quiser servir a ele, serve. Quem quiser ir para o céu, vai. Quem não quiser, não vai. Então é uma decisão do próprio homem. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Calvino defendia a eleição incondicional, ou seja, se o homem foi escolhido para ser salvo, será sempre salvo, independente da sua condição moral, emocional ou religiosa. Armínio cria que Deus ama a todos, de que Cristo morreu por todos, de que o Pai não quer que ninguém se perca. Ele e seus seguidores, ou seja, aquele que segue o ponto de vista de Armínio, sustentam que a redenção é geral. Isso, em outras palavras, vamos explicar. A morte de Cristo oferece a Deus base para salvar a todos os homens, mas cada um deve exercer sua livre vontade para aceitar, para segui-lo ou não. Calvino diz assim: a salvação é apenas para uns, que há limite, e alguns seguidores, do ponto de vista de Calvino, conforme o que disse Agostinho, no século IV, Agostinho chegou a dizer, e alguns calvinistas ainda dizem, que o limite a ser alcançado daqueles que já são salvos, que são salvos, o limite é quando chegar ao número de pessoas, ao mesmo número de pessoas da quantidade de anjos caídos, ou seja, daqueles anjos que rebeldemente seguiram a Satanás quando Satanás foi expulso do céu. Armínio ensina: desde que o homem goze da vontade livre e absoluta, ele pode resistir à vontade de Deus em relação à própria vida. A ordem arminiana sustenta que primeiro o homem exerce sua própria vontade e só depois ele nasce de novo. Claro, eu exerço a minha própria vontade e depois eu vou nascer de novo através da operação do Espírito Santo, pela palavra de Deus na minha vida. Calvino defende a graça irresistível. Todo aquele que é escolhido por Deus para ser salvo não resistirão a esta graça e serão salvos.
independentes da sua conduta. Armínio ensina que o homem não pode continuar na salvação, a menos que continue a querer ser salvo. Calvino defende que aquele que é escolhido para ser salvo perseverarão sendo salvos, porém, se corromperem, serão salvos mesmo assim. Todos que aceitam, falando um pouco agora de adoção, todos que aceitam a Cristo como Senhor ou como Salvador e Senhor da sua vida, são feitos filhos de Deus. João 11:12, Jesus veio para o que era seu, ou seja, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam, não quiseram a Cristo, rejeitaram a salvação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Esse é o maior exemplo de adoção por amor. Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo a sua misericórdia, segundo a compaixão que é a vontade de Deus para com o homem. Éramos filhos do inimigo de Deus, éramos filhos do diabo, mesmo assim ele nos amou, perdoou e nos adotou como seus filhos. Porque Romanos 5:10 diz, porque se nós, sendo inimigos, porque tínhamos... Jesus chegou a dizer em João 8:44 para os fariseus que o perseguia, ele disse, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos da sua vontade. Então, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Ser feito filho pressupõe que ainda não somos filhos naturais de Deus. Então, ser feitos filhos, ou seja, quando João diz aqui que nós tornaremos filho, é porque antes nós não éramos filhos. Então, ser feito filho pressupõe que ainda não somos filhos naturais de Deus. Fomos feitos à sua imagem e semelhança, mas perdemos a sua essência com a entrada do pecado através de Adão. Por isso, de modo geral, os seres humanos são criaturas de Deus. Quando Jesus envia a igreja para pregar o seu evangelho, ele não manda ir aos filhos de Deus. Ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Mas por meio de Cristo, temos a possibilidade de tornarmos filhos de Deus através da adoção. E é o que está escrito em Romanos 8:14-16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. O nosso processo de adoção já teve início, mas ainda será completado através da redenção do nosso corpo. Em Romanos 8:23 diz que a completude desta redenção é a adoção com a redenção no corpo. 1 de João 3:2 diz que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Predestinação e eleição. Então, o verbo predestinar ocorre 6 vezes no Novo Testamento. Uma vez está em Atos capítulo 4, versículo 28. Nas outras cartas de Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 8,
versículo 29, capítulo 8, versículo 30, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, Efésios, capítulo 1, versículo 5 e também no versículo 11. Então, esse verbo significa decidir antecipadamente e se aplica ao propósito de Deus compreendido pela eleição. A eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo. E a predestinação diz respeito que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos. Dessa forma, então, a questão de predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não. E que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. Então a Bíblia fala de eleição, a Bíblia fala de predestinação, mas não no sentido individual. Os textos, tem alguns textos aqui ao lado, você pode ver aqui, tem alguns textos que eu coloquei aí, mas esses textos, eles se referem ao destino coletivo dos santos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ou seja, aqueles que escolheram voluntariamente obedecer a Deus e a sua palavra. No Novo Testamento, os eleitos de Deus são todos aqueles que creem em Jesus e aceitaram o senhorio dele, tornando-se seus imitadores e filhos do Pai Celestial. A partir dessa experiência pessoal, chamada de salvação, tais indivíduos passaram então a desfrutar da comunhão com Deus pelo Espírito Santo, que veio habitar nos cristãos para moldar aqueles que se decidem por Cristo. Então o Espírito Santo, ele molda a imagem, molda o pecador, a imagem divina de Jesus, de quem se tornaram agora irmãos e co-herdeiros, tendo o direito do céu e também direitos à vida eterna. Concluindo já o nosso estudo, se não fosse assim, meus amados, a promessa de salvação não seria condicional. Jesus disse em Mateus 10 e 22, também 24 e 13, que nós deveríamos perseverar até o fim. Ele diz, quem perseverar até o fim será salvo. Em Apocalipse 2 e 10 também ele disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A salvação é para aqueles que permanecerem fiéis, que permanecerem na presença de Deus. Deus deseja que todos se salvem, mas muitos não entendem ao chamado de Deus. Se não existisse o livre-arbítrio, o pecado da humanidade teria sido um plano do próprio Deus, como se ele tivesse traçado esse destino de pecado e morte para o homem. E isso é um absurdo teológico. A incompreensão dos conceitos de eleição e de predestinação tem servido de base para a defesa de uma predestinação fatalista, que não tem base bíblica, a qual se vale de um texto sem contexto. Isso infringe a hermenêutica bíblica e compromete a sã doutrina cristã. Concluindo, é impossível para mim conceder a ideia de que todos têm um destino pré-definido antes mesmo de nascer de novo, ou antes de nascer fisicamente, antes de nascer espiritualmente, aquele ali já é salvo. E que o Senhor ame mais uns do que os outros. É incorreto,
Porque João 3,16, que é o texto áureo da nossa Bíblia Sagrada, diz que Deus amou a todos os homens. Deus amou o mundo, Deus amou a todas as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus, quando falava com Nicodemos, Jesus nem disse o tamanho do amor, porque não encontra o tamanho, não tem um nível, não se pode, é sem limite. Por isso é que Jesus diz assim: Deus amou de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira e deu. Ele não emprestou Jesus. Ele não assinou uma nota promissória, dizendo assim, olha, até tal tempo. Não. Ele deu Jesus, ele deu o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Para quê? Agora, aqui está a condição, para que todos aqueles que nele creem, essa é a condição do homem, crer em Jesus. Então, por isso, é condicional, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, ou seja, não sejam lançados no inferno, mas tenham a vida eterna. A vida eterna é esta, Jesus disse em João 17,3, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Por isso nós devemos tenha previamente determinado a salvação de uns e a condenação de outros? Não, né? Então é impossível nós crermos numa pregação como essa, numa mensagem dizendo que Deus já destinou uns para ser salvos e outros para a condenação eterna. Se Deus amou o mundo, se Deus amou todas as pessoas, se Deus quer que todos se salvem. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família, que a graça de Deus, que o poder de Deus, que o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida. E até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui nesta pré-aula, estudando a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.